Pessoal, então, vamos dizer assim, foi uma base, a gente vai acrescentar agora algumas coisas e alguns detalhes que são importantes, eu acho que é importante, para a gente começar a evoluir a partir daí. Detalhe importante aqui, ele vai começar num laço, situação em que a gente trabalhou mais durante a semana, pessoal, até para a gente ter conteúdo tanto por cima, tanto por baixo. Eu acho que faz até um pouco mais de sentido a gente trabalhar assim. Vamos lá. Qual foi a pegada que a gente mais trabalhou, pessoal? Pé na anca, laço profundo, mão na gola, dessa situação aqui. A gente trabalhou muitas situações por baixo, a gente vai trabalhar por cima. Detalhe importante aqui só sobre posicionamento. Eu expliquei uma situação ontem, vou explicar hoje de novo. Mais importante quando eu estou passando uma guarda, o ideal seria, primeiro, eu não estar sem pegada. Ou seja, se eu estou com as mãos soltas, provavelmente eu vou estar um pouco mais desequilibrado, sem base, e ele consegue criar ataques a partir daí. Então a ideia vai ser sempre eu conseguir trabalhar, para dominar lapela, dominar faixa, dominar calça, com a mão do laço, primeiro passo. Segundo, o lado oposto aqui, como ele tem o controle da gola, na maioria das vezes eu vou brigar primeiro para quebrar a mão da gola. O que acontece? Quando ele tem o controle da minha gola, fica difícil eu criar espaço, tanto para eu começar a amassar ele, porque ele vai ter a mão para me empurrar, tanto para eu me afastar dele, que ele tem a mão aqui para criar essa distância. Então a primeira coisa que eu faria seria quebrar a pegada da gola. Mesmo que eu esteja aqui em pé, se vocês forem perceber que eu não tenho tanto ângulo para quebrar a pegada dele, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tentar deixar meu corpo reto, ficando de cócoras, que pode ser, primeiro ficar de cócoras, para quem conseguir. Para quem não consegue, eu vou só apoiar o joelho aqui, igual a gente fez ontem, na dobra da perna, e vou trabalhar daqui. Primeira parte. Segundo, eu gosto muito de quebrar a pegada assim, que é o quê? Aonde tem o polegar dele, é onde eu seguro o punho. Aonde está o lado de fora, eu vou segurar a pegada. Como assim? Primeiro eu domino a manga, pode até soltar aqui só para explicar isso aqui. Se a mão dele está apontando para dentro, eu gosto sempre de ter uma pegada por dentro e eu tentar aqui abrir o punho dele. Eu acho que fica mais fácil para eu começar a quebrar a pegada. Tem pessoas que trabalham com segurando com as duas mãos o kimono, o punho. Eu prefiro sempre ter uma mão no kimono, uma mão aqui no punho, porque mesmo se eu quebrar e precisar continuar dominando a lapela, eu posso trabalhar situações a partir daqui. Uma situação que acontece muito, pessoal, às vezes, pode segurar essa mão, eu não tenho como tirar a mão e avançar a mão para o punho dele. É difícil. Ainda mais se ele tiver aqui uma pegada do laço muito forte que eu não consigo mexer a mão. Então o que eu faço? Eu até abaixo um pouco a postura para eu conseguir vir com a mão no punho e agora sim eu levanto para quebrar a pegada. Primeira parte, essa aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Volto com a mão na lapela, vou ficar em pé, um passo atrás, porque eu quero chegar onde? Como se eu fosse cruzar o joelho. Detalhe importante, se eu conseguir daqui matar a perna dele para baixo, excelente. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil se eu der um passo atrás e eu voltar aqui cruzando o joelho. Tudo bem? Pelo menos preparado para cruzar. A gente vai... Esquece o laço agora. Ele está com o laço encaixado, mas a ideia é a gente fazer a mesma posição, o mesmo posicionamento, que é o quê? Eu caminhar tudo para o outro lado. Então, igual, mão no joelho, fico em pé, trago a perna para mim. Esse detalhe aqui é importante de trazer a perna, porque se eu fico em pé e a perna está solta, ele recolhe o pé e bota o pé na minha anca de novo. O que eu quero? Quando eu subir, tentar estar o joelho mais próximo de mim, que aqui é difícil ele tirar a perna. Agora sim, eu caminho para o outro lado, ó. Vou caminhando e dou pressão. Tudo bem? Esse detalhe aqui, pessoal, eu expliquei de manhã. Reparem só que é sobre eu tirar a mão daqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Todas as vezes que ele tem um cotovelo muito fechado e a pegada muito forte, a maioria das vezes eu não consigo tirar a mão aqui. Eu diria que se for alguém que é bom, quase impossível. Só que o que acontece? Ele está em diagonal para mim. Se eu começo a trabalhar para botar as costas dele no tatame e ele virar para o lado do lado, olha como o cotovelo dele aqui abre. Conseguem perceber? Agora fica mais fácil de eu puxar a mão. Então a ideia aqui vai ser, eu andar tudo pro outro lado, ó. E agora sim fica fácil de eu rotacionar a mão, que é o que eu vou precisar fazer. Então vamos lá. De novo, mão na gola. Quebrei a pegada. 2, volta a mão para a lapela, volta a mão para a faixa, passa atrás, voltei cruzando o joelho. Primeira parte. Segundo, mão no joelho, fiquei em pé, trouxe a perna para mim, vou caminhando para o lado. Ó. Ele está reto. O joelho eu matei para dentro, o que eu faço? Mato com o peito, ó. E vou dar pressão. Venho caminhando para o lado. Pessoal, isso aqui também é uma dúvida que teve de manhã, que eu acho que agora é até interessante. Eu só quero colocar o meu joelho no meio das pernas dele se eu quebrar a pegada. Então o que eu faço? Pressão, peso em cima dele, estico a mão. Na maioria das vezes ele vai ficar aqui um tempo segurando,
Quando eu conseguir quebrar a pegada, eu continuo caminhando pro lado, ó. Joelho lá dentro de novo, cheguei aqui. Quero que terminem passando. Mesma coisa, mão na lapela, mão na nuca, ganhei o ganchinho e ando para trás. Uma situação, pessoal. Vamos pensar que aqui ele continuou com o gancho na minha perna. É chato eu tirar a perna daqui. Aqui eu não posso quebrar o quadril, exatamente, senão ele vai me jogar para trás. Isso acontece muito, mais nas faixas de base. Então o que eu vou fazer aqui? Quando ele tem um gancho muito chato na minha perna, primeiro, eu vou querer criar um espaço aqui entre o joelho dele e o tronco dele. Então faço aqui, ó. Pode continuar com o gancho, mão. Faço aqui, ó. Tá vendo que eu criei esse espaço? Agora vamos pensar. A minha cabeça ela sempre tá para esse lado, então eu tô aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajoelhada na barriga dele, como se fosse, basicamente. E ao mesmo tempo que meu joelho vai em direção à barriga, eu olho pro outro lado, ó. E agora sim eu volto botando o peito no peito, para eu ganhar a montada. Aonde é que eu faço isso, pessoal? Eu só faço isso se ele tem um gancho ativo na minha perna. A base aqui vai ser sempre eu tentar passar para as costas, eu tentar fazer isso que eu acho que eu consigo incomodar muito mais. Agora, é claro, tô aqui, não consigo, o que eu faço? Criei esse espaço aqui, joelho na barriga e olho pro outro lado, ó. Montei na perna. Se eu montei na perna, aqui na maioria das vezes eu consigo montar. O que eu faço aqui? Abraço a cabeça, passo a perna pro outro lado, peito no peito, e aqui eu vou terminar montado. Pessoal, tudo bem até aqui? É a parte que a gente vai fazer um pouco mais de tempo, pelo menos até todo mundo assimilar um pouquinho, pra gente começar a treinar. Vamos lá então, 1, 2...